Olá, esse vídeo vai falar sobre funções inorgânicas, que são ácidos, bases e sais. Um pouco sobre sais. Então, funções são formas de classificar compostos de acordo com suas propriedades químicas. Então, por muito tempo, os químicos classificaram, por exemplo, sais ou ácidos como compostos pelo gosto que eles tinham na boca. Por exemplo, os ácidos tinham um gosto forte, um gosto meio azedo, como por exemplo o ácido acético, ou que é o vinagre, ou o limão. E as bases têm um gosto adstringente, um gosto que lembra de gosto de sabão. No entanto, não dá pra você sentir o gosto de todas as substâncias, porque algumas são perigosas, né? Então, um outro jeito de medir essas diferenças e semelhanças no comportamento era utilizar indicadores ácido-base. O indicador ácido-base é uma substância ou material que ele vai mudar de cor de acordo com a acidez ou basicidade do composto. Então, substâncias que são básicas elas vão fazer com que esse material, com que o indicador mude sempre a mesma cor ou cores parecidas, e substâncias ácidas vão fazer com que eles mudem para outra cor. Um exemplo de indicador caseiro é o suco de repolho roxo, que pode trocar de cor aqui dependendo da acidez e basicidade da substância que está em contato com ele. Então, a primeira definição científica mais útil assim, de ácidos e bases foi dada por pelo cientista Arrhenius, por volta de 1884. Essa classificação de Arrhenius ela vai classificar os ácidos e bases de acordo com o seu comportamento em água. E a classificação que está aqui, a definição, ela diz que ácidos são compostos que, em água, liberam íons de hidrogênio, ou H+, que é o H+. E bases são compostos que liberam íons de hidroxila em água. Ok, tive que voltar aqui. Então, voltando, bases são compostos que liberam íons de hidroxila em água, e ácidos são compostos que liberam íon H+ em água. Como exemplo de base, nós temos o hidróxido de sódio, que é uma base bem comum em laboratório, também pode ser chamada de soda cáustica, que a gente vê que em água a gente tem a reação de dissociação dela, em que você vai ter a liberação do íon sódio, o Na+, e o íon hidroxila, que é o íon OH-. Outro exemplo é o hidróxido de cálcio, que vai liberar, nesse caso, 2 íons de hidroxila. É interessante lembrar que essas bases, esses hidróxidos, eles são compostos iônicos. Então, eles não têm ligações covalentes. Quando ele é dissolvido em água, o que tem é a separação dos íons, que a gente chama de dissociação. Já os ácidos, como exemplo aqui, o HCl, que é o ácido clorídrico, e o ácido sulfúrico, esses hidrogênios estão ligados por meio de ligações covalentes. Então, quando você reage eles com água, o que vai acontecer é a quebra dessa ligação, que se chama de ionização. E aí você vai ter a liberação de íon H+ e de um íon cloreto, Cl-, no caso do hidróxido do cloreto de hidrogênio, que é o ácido clorídrico. A definição de ácidos e bases de Arrhenius, ela explica bem o comportamento de vários ácidos e bases, no entanto ela tem algumas limitações. A principal delas é que ela está limitada a soluções em água. O que acontece se a gente quiser ver testar o comportamento ácido ou básico em outro solvente, por exemplo, álcool ou algum outro solvente orgânico. Então, para tentar suprir essas limitações, surgiu a definição de ácidos e bases de Bronsted e Lowry, que ela foi definida independentemente por esses dois cientistas por volta de 1923. Atualmente ela é mais utilizada, inclusive ela é a que o livro texto do curso de Química usa, que é o Atkins, ela é utilizada por ele. E essa definição ela se baseia na transferência de prótons entre compostos. Então, o que vai acontecer, por definição, um ácido vai ser um doador de próton e uma base vai ser um aceptor de próton. Essa definição de ácidos, ela não vai ser limitada, então, à água. Pode ser utilizada em outros solventes. Então,
um exemplo de ácido de Bronsted é novamente o ácido clorídrico, que quando ele interage com a água, ele reage com a água, formando o íon hidrônio e o íon cloreto. O que acontece é, esse hidrogênio aqui ele vai ser capturado pela água, formando assim o hidrônio, que é positivo, ok? E sobra então o íon cloreto. E o que acontece se a gente vê a parte... O que acontece se a gente vê a parte... O que acontece se a gente vê a reação contrária? A reação de volta, né? Onde a gente tem o íon hidrônio mais o cloreto. A gente vai ter então a formação... A gente pode ter a liberação desse hidrogênio aqui para o cloreto, formando assim de volta o ácido clorídrico e a água. Então, note aqui que na primeira reação, o ácido que está doando o próton é o HCl, que está doando o próton para a água. E a água está agindo como uma base, já que ela está aceitando o próton, uma base de Bronsted. Na reação de volta, a gente tem o ácido agora é o hidrônio, que vai liberar o próton para o cloreto, formando o HCl. E o cloreto, então, está agindo como uma base aqui. Então, quando a gente tem esse comportamento, a gente tem o que se chama de pares ácido-base. Pares ácido-base. Que no caso aqui são, por exemplo, o par ácido-base, temos o HCl, que aqui ele é um ácido que vai receber, quando ele solta, libera esse próton, ele se transforma no cloreto. O cloreto, então, quando recebe o próton, ele se transforma no HCl. Então, o HCl aqui está agindo como uma base, como um ácido, e o cloreto está agindo como uma base. Então, eles são um par ácido-base conjugado. A mesma coisa com a água e o íon hidrônio. Então, exemplos de base. Aqui a gente tem uma base que é a amônia, o NH3, que na água, ela reage com a água para formar o NH4+, e o OH-, o hidroxila. Então, o que a gente tem é, o NH3 ele vai receber um próton da água, ou seja, ele aceptou de próton, então ele é a base. Opa, só um instante. Então, corrigindo agora, voltando, a amônia é uma base que vai receber o próton da água, que está agindo aqui como ácido, transformando-se assim no íon amônio. Na reação de volta, o íon amônio ele liberaria um próton para a hidroxila, então se transformaria novamente na amônia. Então a gente tem o par ácido-base conjugado, amônia e o amônio. O hidróxido de sódio, que é uma base de arrênios, no entanto não é uma base de Bronsted-Lowry. O que acontece com o hidróxido de sódio quando ele está, por exemplo, em água, o outro solvente que vai promover a dissociação dele, é que ele vai liberar um íon sódio e um íon hidróxido. No entanto, e aí o íon hidróxido é que ele age como uma base de Bronsted, já que ele consegue aceitar prótons. Então, um exercício aqui rápido é identifique os compostos abaixo como ácido ou base de Bronsted. Então, a amônia, como a gente já viu, é uma base de Bronsted. E uma forma de ver isso é reagindo ela com a água, que vai agir aqui como ácido de Bronsted. Então, ele, como já tinha mostrado, vai pegar o próton, se transformar no hidrônio e liberar assim o íon hidroxila. O HBr, a gente pode ver que ele é muito parecido com o ácido clorídrico, por exemplo. Então, ele provavelmente age como ácido e realmente ele age como ácido. O HBr é o ácido bromídico. Se a gente vê a reação dele com água, que é um jeito interessante de resolver essa questão, a gente vai ter a ação da água agora como uma base, pegando esse hidrogênio e surgindo assim o íon hidrônio e liberando o Br-. Notem que aqui a água está agindo como base e aqui ela está agindo como ácido, então ela pode ter esses dois comportamentos. A gente dá a uma substância com essa característica, a gente dá o nome de anfiprótica.
e o H2SeO4. Esse aqui é o selênio. A gente pode notar que esse ácido, esse composto, é muito parecido com o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então ele provavelmente vai agir como ácido. Então, quando a gente vê a reação com a água, a gente vê que ele age realmente como ácido sulfúrico, em que esses prótons vão ser liberados para a água, formando assim o íon hidrônio e liberando esse íon aqui bivalente. Note que essa reação está desbalanceada porque deveria ter um índice 2 aqui. E o hidróxido de potássio, como eu tinha falado, hidróxidos, eles não são ácidos de Bronsted, eles são ácidos diarrênios. Não, eles não são bases de Bronsted, eles são bases diarrênios. Como você pode ver, eles vão liberar o hidroxila, que é esse sim que é a base de Bronsted. Tá? Na dúvida entre ver, por exemplo, é uma dica, né? Na dúvida em ver qual é o ácido e qual é a base no pasto base conjugado, geralmente a base vai ser o negativo e o ácido é o positivo. Um conceito interessante, útil, é o de força de ácidos e bases. Esses conceitos estão ligados diretamente com o grau de ionização ou de dissociação, no caso das bases, dos ácidos e bases. Então, quanto mais você tem, quando você olha uma reação do ácido com água, por exemplo, quanto mais você tem do produto ionizado, maior é o grau de ionização e maior a força desse ácido. Um exemplo de ácido forte é o HCl, em que essa reação praticamente se completa. Você tem em solução praticamente só essa forma e não o HCl. Você vai ter, em vez de ter HCl, você vai ter quase 100% H3 ou mais e Cl-. Já no ácido acético, que é o ácido vinagre, ele é um ácido fraco. Então você vai ter principalmente essa fórmula molecular, essa forma protonada. E pouco dessa forma, das formas dos ácidos e bases, desses íons, né? Pouco do íon hidrônio, pouco do íon acetato. Outra base fraca também é a amônia, que você tem uma grande parte dela nessa forma molecular aqui, não na forma de íon amônio. Existem poucos ácidos fortes e bases fortes, a maioria deles são fracos, então é meio fácil de decorar. Então, aqui tem umas listas de alguns mais comuns, que são o HBr, o ácido clorídrico, o ácido iodídrico, o ácido nítrico e entre outros. HCl e H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e ácido nítrico também são ácidos muito comuns em laboratório. Já as bases fortes, a gente tem principalmente os hidróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, sendo que dos alcalinos terrosos, eles têm a exceção do berílio, dos hidróxidos de berílio e de magnésio. E também temos os óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos que funcionam também como bases. No caso das bases, a força delas ela vai estar, como de dissociação, ela está relacionada também com a solubilidade das bases. Então, se você pega uma base e vê que ela não se dissolve bem em água, significa que é uma base fraca, que são os exemplos do berílio e magnésio, que, por exemplo, o magnésio é o famoso o hidróxido de magnésio é o famoso leite de magnésio, e você vê que ele não é uma solução límpida, ele tem um precipitado branco, que é o hidróxido de magnésio. Então ele é uma base fraca, já que ele não se dissolve bem. E reações entre ácido e base. A reação entre um ácido e uma base é chamada de neutralização, como vocês sabem, uma das primeiras reações que a gente aprende no colégio, eu creio, que ela tem uma forma geral, que é um ácido mais uma base, formando um sal e água. Então, por exemplo, se a gente tem a reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio, que são uma base forte e um ácido forte, a gente vai ter a formação do NaCl e da água. Porque você tira aqui o cátion da base, para formar o cátion do sal, e o ânion do ácido, para formar o sal também. E sobra o H+, o H- e forma água. Então é interessante notar aqui o que é que realmente acontece a forma correta de escrever essa equação. A gente não tem realmente
um sal em água. Um sal em água são íons dissolvidos livres em solução, que não estão ligados. Então, se você fizer a reação completa, considerando os íons, você vai ver que quando você coloca HCl em água, o que resta é o próton e o Cl-, né? Usando aqui a definição de Arrhenius do próton. E o NH+ em água, ele é só íons sódio e íons hidroxila. Então, é isso que você tem aqui em água. Então, o que vai reagir é o H+ e o OH- para formar água. Então, essa é uma reação de formação de água. Os íons sódio e cloreto continuam lá. Para se formar o sal, você tem que retirar a água por evaporação ou por uma destilação. E aí que a gente entra um pouco na definição de sal, que não vou detalhar muito, falar rapidamente, que os sais são esses compostos iônicos formados por um cátion e um ânion, e eles possuem características próprias deles. Eles têm um alto ponto de fusão e ebulição, eles são capazes de conduzir corrente elétrica quando dissolvidos em água, porque eles vão liberar íons, né? E eles têm esse aspecto sólido, cristalino, que a gente conhece do sal de cozinha, que é o NaCl. Então, vamos ver aqui um exercício de neutralização também. Então, complete as equações de neutralização. A primeira equação aqui é a reação entre o ácido fluorídrico e o hidróxido de sódio. Então, a gente tem uma base forte e um ácido moderado, né? Nem tão forte nem tão fraco. Então, o que a gente vê é, primeiro, dissociando esses compostos. Então, você vai ter, usando a composição de Arrhenius novamente, o próton e o íon F-, o íon sódio e o hidroxila. E aí você reage o íon H+, o próton, com o íon hidroxila, formando assim água. O que resta são os íons, que a gente chama de íons espectadores, né, já que eles não estão reagindo, que vão formar o sal se você conseguir retirar a água daqui, se você conseguir evaporar essa água. Então, na letra B, a gente tem o hidróxido de lítio e o ácido iodídrico. Então, novamente, basta você retirar dissociar isso tudo e reagir o H+ com o OH- para formar água, e restam então os íons I- e Li+. Então, só pulando aqui algumas etapas, né, indo diretamente. Então, é bem fácil. Tudo que você tem que fazer é reagir o H com o H, formar água, sobram os íons, que vão formar o sal. Um outro exemplo aqui é o da trimetilamina, que é esse composto orgânico aqui, no caso, não é inorgânico, que vai reagir aqui com ácido nítrico. Essa é uma reação pode parecer um pouco difícil quando você olha aqui, mas você tem que notar que isso daqui é um ácido forte. Então, provavelmente, a trimetilamina, ela reage como uma base. E realmente, se você vê a estrutura da trimetilamina, ela parece muito com a estrutura da amônia. O nitrogênio, ele vai ter esse par de elétron aqui, que pode ser utilizado para formar uma nova ligação. No caso, uma ligação com um próton, que seria então, ele pode receber um próton, e aí você vai ter a trimetilamina protonada, ou seja, ela vai estar agindo como uma base de bronze, já que ela está recebendo próton. Então, só você olhar aqui, então o ácido nítrico, ele dá o próton, ele é um ácido de Bronsted aqui, reagindo com a base de Bronsted, dando assim a trimetilamina protonada e o NO3-. Então, dessa parte é isso, por enquanto. Podem passar para o próximo vídeo.